Mais uma vez, nesse momento, eu estou trabalhando seguindo a seguinte perspectiva. Das 80 questões, se o candidato projetar entre 58 a 62 questões, eu creio que dê para ele ficar, né, brigando bem forte para a próxima etapa. Claro que vai ter aquele candidato que vai sobressair um percentual que eu sempre coloco ali, né, de 5% dos candidatos que vão tirar aquela nota estourando ali, pipocando com 90% de acertos, né, da prova. É um edital novo, um edital de fato que a gente tem que trabalhar com os pés no chão, trabalhar com intensidade, porque tinha muita gente estudando para o concurso da PMI Ceará, mas seguindo o edital anterior. Então é novo para todo mundo, é novo para os professores, é novo para os candidatos. Então essa é a minha projeção inicial. E nessa tua projeção, de ficar ali acima de 58 pontos, e aí você já pode colocar isso nos teus simuladões e vai subindo, tá? De 58 aí para cima, 58 acertos. Coloca aí 10 acertos logo em atualidades, porque vai ser algo bem decisivo. Acima de 60, que você conseguir aí nos simulados até novembro, vai aí buscando melhorar cada vez mais, tá? É uma meta que você já pode colocar aí nos simulados. Quem é aluno da plataforma, a gente vai realizar 20 simuladões. Então, isso vai ajudar você nessa calibragem. Então, vamos lá. Os conteúdos, tá? Lembrando que aqui você tem atualidades barra história do Ceará. Vamos agora olhar só para atualidades. O ponto 1, meio ambiente. Galera, eu estava pegando as questões da FGV. Quando a FGV trata de meio ambiente e sociedade, de fato a banca segue à risca os problemas ambientais, as políticas públicas, por isso que na aula da plataforma eu vou aprofundar bastante, tá? Eu vou trazer qual o papel da União, qual o papel do governo do Estado, destacar também as ONGs, as organizações não governamentais, os aspectos locais e aspectos globais. Então, você vai ter aquele problema ambiental que a gente pode trazer, dimensionar aí, né? Localmente, mas também globalmente. Então, esse vai ser o nosso foco no Comando da Madrugada. A gente vai revisar esse primeiro ponto: meio ambiente, sociedade, problemas, políticas públicas, organizações não governamentais, aspectos locais e aspectos globais. Em outros encontros, que eu acho que é até mais leve para a gente trabalhar, claro que vai envolver geopolítica, mas eu acho mais interessante, tá? Porque aí a banca pode colocar, aí a gente vai encontrar algumas questões hoje, ao tratar de meio ambiente e sociedade, alguns conceitos técnicos. Aí a gente precisa se esforçar mais. O segundo ponto, né, descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Aqui destacar principalmente, né, as inovações, as inovações científicas nesse cenário de pandemia, principalmente aí na formulação, na fabricação, criação aí da vacina. Mundo contemporâneo, tá? Elementos da política internacional, então é a chamada geopolítica, destacar, por exemplo, né, a questão do Afeganistão, o Talibã retomando aí, né, retornando ao poder, essa aliança estranha com os Estados Unidos na década de 80, né, e todas essas reverberações, né, no Afeganistão. Cultura internacional e cultura brasileira, música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas, televisão, geralmente com acontecimentos que marcaram os últimos 12 meses, tá, no Brasil e no mundo. Elementos da economia internacional contemporânea, destacar o neoliberalismo, que é a chamada globalização, tá? Esse panorama da economia brasileira, que é tratar justamente da economia brasileira. Quem é aluno da plataforma, eu já tenho todas essas aulas, eu só vou reforçar a parte do meio ambiente. Então, de hoje para amanhã, a gente vai colocar todas essas aulas de atualidades. Quem estava estudando aí, né, para outros concursos de atualidades é o geral, tá? E a gente vai depois moldando com questões, porque eu gosto de questões, porque com as questões a gente vai consolidar ainda mais, beleza? Então, vamos lá, vamos trabalhar o primeiro tópico, né? Sociedade e meio ambiente. Destacando, pessoal, desmatamento, né? O Brasil tem, né, infelizmente, ganhado aí destaque no mundo com desmatamentos, né?
Quem fez a prova, né, em Alagoas, para soldado, né, bombeiro Alagoas, você tem ali justamente algumas questões tratando sobre, né, esses problemas ambientais, no caso até na prova, né, foi na prova de oficial também, alguns, tá? A gente pode dizer que desmatamento ou incêndio, fatores naturais, mas também você tem a intervenção humana. Então, queimada e desmatamento, o que é o meio ambiente, o que é a sociedade, a gente vai tratar sobre isso. Aí o conceito do próprio desenvolvimento sustentável também é uma pegada interessante, destacando as mudanças climáticas e aquecimento global. Aí você pode até dizer, professor, isso é uma bobagem. Galera, estamos bem próximo, né, de um cenário que faz lembrar 2001 no Brasil. 2001 no Brasil, eu lembro, tá, que nós tínhamos que ficar com a luz acesa até 22 horas. Eu estou falando do apagão que teve em 2001, tá? O governo foi alertado por diversas vezes. O que é que tem feito nesse momento? Está aumentando a tarifa, né, criando até uma tarifa extra para aumentar aí o preço na conta de luz, tá? Mas o desmatamento, professor, tem a ver com isso? Tem sim. Porque o desmatamento, pessoal, vai interferir ali no ciclo da água, no ciclo aí, né, das chuvas. E o Brasil, que utiliza a energia hidrelétrica, tem sofrido por causa justamente dessas secas. Então, ao tratar sobre isso, não é uma geração mimética que gosta de mimimi, não. É uma geração que precisa entender a importância de preservar o meio ambiente. Esse debate que a gente vai fazer com vocês. Essa relação homem, história, natureza, tá? Então, vou trazer aqui para vocês uma reflexão que vai te ajudar a entender o que vem a ser o desenvolvimento sustentável, tá? Primeiro, trazer conceitos gerais desse homem, tá? Vou trazer uma visão da psicanálise, da psicologia, da antropologia. Então, eu vou definir o homem como esse ser, um ser que cria normas, leis, tá? Para conviver com outros seres. Estamos falando justamente a vida em sociedade. O homem é um ser social. Ah, professor, mas naturalmente ele é um ser social? Sim. Você vê o mundo para conviver com outros. E quando eu falo aqui ser social, aqui um conceito da sociologia, a sociabilidade e socialização. Professor, viagem não, meu velho. Viagem não, porque o que tem a ver com natureza? Calma, meu filho, calma. Sociabilidade e socialização, tá? A socialização é a interação. Quando você percebe que a vida em sociedade ela é marcada por uma interdependência. Então, a educação, processo de aprendizagem, envolve socialização. A socialização é interação. Na era da internet, a gente vai usar a expressão cybercultura. Então, estamos na fase da cybercultura, tá? Uma cultura que é construída a partir de quê? A partir desse universo online. Mas aqui também pode falar da interatividade, que eu não preciso desses recursos tecnológicos para desenvolver. Que, na verdade, a interatividade, né? A gente vai trazer um conceito bastante, bem específico. A interatividade, você pode até usar essas ferramentas, as tecnologias. Agora, do ponto de vista mais técnico, as interações, não. Você vai interagir com o outro, conversando, dialogando. Então, há uma diferença, professor, entre interatividade e interações, sim. A diferença é que na interatividade você vai ter esses novos mecanismos, as redes sociais, que vão contribuir para essa comunicação, criando o universo, né, dos memes, dos emojis, que a gente chama de cybercultura. Calma que eu vou matar aqui a charada, tá? Galera, então o homem, naturalmente falando, é um ser sociável. Ele precisa interagir com o outro. É uma questão de sobrevivência.
Ao longo da história, a gente vai encontrar alguns casos de menino lobo, pessoas que são abandonadas em florestas. Só que essas pessoas, quando são encontradas, são pessoas que sofrem com uma série de problemas, tá? Biopsicossocial. Então, entenda, você é um ser que veio esse mundo para interagir. E nesse cenário de tecnologias, de redes sociais, de internet, você desenvolve a interatividade, beleza? E essa sociabilidade, professor, o que é? É um complemento, galera. A sociabilidade é a capacidade natural de você conviver em grupo, interagir através do estímulo da fala, da comunicação em si, dessa linguagem verbal e não verbal. A partir do momento que Pedro, né? Pedro que ainda não fala, tá? Ele não consegue desenvolver aqui uma fala com palavras, com codificações, que ele vai aprender ainda, né? O alfabeto para codificar essas letras, formando aí palavras, frases e tal. Mas ele já consegue se comunicar por uma linguagem não verbal, tá? E aí você tem justamente o estímulo dos pais para que Pedro desenvolva aí essa fala, assim como ele vai ter o estímulo da escola. Então, desde o início, né, você vai receber estímulos para desenvolver aí a aprendizagem. A definição do ser. O homem, eu falei aqui de cultura, o homem é um ser cultural. O que é cultura, professor? Cultura é produção de tudo aquilo que o homem precisa para melhorar a sua sobrevivência. Desde a fase chamada pré-história, desde o período da pré-história, o homem vem criando, recriando equipamentos, ferramentas para melhorar a sua sobrevivência. Veja só onde eu vou chegar, viu? Então, a cultura é uma criação humana, tá? Tem um caráter também abstrato. O homem é um ser, aqui na perspectiva do religare, ligar o homem a um sobrenatural. Você tem aí o homem como um ser espiritual, tá? Esse homem, na perspectiva da metafísica, que tem um corpo e tem a alma, tá? Agora, esse homem que possui ambivalência. Ambivalência. O que é isso, professor? Olha, esse homem que ele é paradoxal. Ao mesmo tempo, ele quer algo, depois que conquista, não quer mais aquilo. Ou seja, o homem é um ser complexo. E essa complexidade é importante para entender por quê. Ele vai destruir algo sabendo que aquilo é importante para a sua sobrevivência. Estou falando da natureza. Essa complexidade faz com que a gente entenda que o homem ele vive essa dualidade entre o bem e o mal, naquela perspectiva já da ética, né? Mas aí você tem justamente essa complexidade fazendo com que ele seja entendido a partir de um ser biológico, de um ser psicológico. Então, galera, quando eu falo ser psicológico, é você que está se preparando para o concurso da PM Ceará. Calma, olha, você vai matar isso aqui, nunca mais você vai ter dúvida sobre isso, sobre o meio ambiente, viu? Calma que eu vou chegar agora. Galera, você se prepara tecnicamente, tá? Porque esse homem aqui, ele é um ser dito racional, que calcula, que abstrai, que reflete, que tem consciência daquilo que vai falar, pelo menos no geral. Mas se você desenvolve bem essa tua racionalidade, tem uma boa bagagem intelectual, mas se você não está bem no teu psicológico, tudo desaba. Então a gente precisa entender que o homem tem essa perspectiva biológica e psicológica. Professor, onde é que entra aqui a natureza? Calma. Esse homem, galera, estou falando aqui na parte genérica, tá? Esse homem, professor, estou me identificando. É você está aqui. Esse homem, ele tem desejos. Ele tem desejos. Agora, se liga. Na psicanálise, a gente fala que os desejos, a gente consegue sobreviver sem os desejos. Estou com desejo agora de dormir, professor. Beleza, pai, mas não vai dormir, porque a gente está estudando.
Porque há essa ambivalência, esse paradoxo, né, entre desejos e necessidades. Vamos lá, aqui é que vai entrar a natureza, tá? No início da caminhada humana, ali na chamada pré-história, no Paleolítico, o homem, ele se assustava com alguns tá, fenômenos da natureza. Alguns fenômenos como a chuva, o sol. O homem tinha medo aí do sol, ou da escuridão, né? Da própria escuridão, do relâmpago. Então, daí esse homem percebe que, de acordo com as diversidades naturais, ele precisa buscar novos lugares para garantir essa sobrevivência, tá? Daí ele é nômade. Depois que ele vai desenvolver essa psique, essa racionalidade, ele percebe que pode criar um espaço para ele. É aqui, galera, que a gente vai usar a expressão antroposfera. O universo do homem, antropo. E aí você tem justamente essa natureza que vai dar lugar ao espaço do homem. Porque um vai perceber que ele pode ter domínio da natureza, aquela fase na história que chamamos de neolítico. Só que perceba, esse homem ele tem desejos. Esses desejos humanos, aqui é que vem a grande sacada para entender por que dessa exploração que não começou agora, é um longo processo histórico. Os desejos do homem são insaciáveis. Ele estabelece uma meta, alcançou aquela meta, quero mais. E aí você tem as necessidades que podem ser supridas. Ah, professor, mas, por exemplo, o homem tem uma necessidade biológica, é algo vital se alimentar, e é na natureza que ele vai encontrar o quê? A matéria-prima. E ele vai compreendendo que precisa criar ferramentas para cada vez mais explorar essa natureza. O homem é um ser criativo, o homem é um ser cultural. O homem percebe que pode criar ferramentas para explorar cada vez mais a natureza. Só que muitas vezes esse homem está sendo guiado pelos desejos. Eu quero comer sushi agora, 11 horas e 38 minutos. É um desejo. Mas, meu amigo, minha amiga, aquele cuscuz com ovo ali, com charque, saciando, olha, vou suprir minhas necessidades. Só que o que a gente percebe, e isso é um processo histórico, na pré-história o homem vai percebendo que vai criar ferramentas, vai interferir na natureza, neolítico, ele tem domínio da natureza, ele se torna sedentário. E aí vai caminhando aí para a chamada antiguidade. Cria-se o Estado, criam-se instituições, e esse homem continua explorando a natureza. Lembrar da Mesopotâmia, lembrar aí, né, dos egípcios que vão explorar as águas do rio Nilo, que vão desenvolver a agricultura. E na Idade Moderna, com a chamada Revolução Industrial, o homem agora vai ser guiado por uma psique. Ele vai ser levado pelos desejos, desejo do lucro. E ele percebe que à medida que ele está estabelecendo desejos, explorando a natureza, criando meios para enriquecer, ele percebe que pode continuar enriquecendo. Só que ele esquece que os desejos dele, desse homem, são insaciáveis. Só que a natureza, meus amigos, tem recursos finitos. Muitas vezes, riquezas não renováveis. E aí ele precisa entender se ele quer saciar de forma imediata seus desejos, mas ele vai ter filho. E como é que vai ficar o seu filho? O seu neto? É aqui que entra o conceito de desenvolvimento. Ô, professor, mas essa perspectiva do desenvolvimento sustentável, que época? Século XX. Olha só quanto tempo o homem demorou para entender
que ele precisa preservar ou explorar de maneira equilibrada esses recursos naturais. Porque ele vai ser afetado, assim como as gerações futuras. E qual é a relação com a história? A partir do momento que o homem está interagindo com o outro, está criando ferramentas que vai explorar a natureza, está criando cultura, reinventando, ele está fazendo história. Daí a relação entre homem, natureza, história e cultura. E aí o nosso foco vai ser justamente esse meio natural que vai ser transformado de maneira aí abrupta, violenta pelo homem. Por essa perspectiva imediatista, buscando atender desejos imediatos, ele vai esquecer que precisa preservar. Ah, professor, mas ele vai desmatar aqui os portugueses quando chegaram ao Brasil, no período colonial, eles vão aí, né, devastar nossas florestas, a Mata Atlântica, inconsequentes. Os portugueses foram inconsequentes, porque isso afeta aí o ciclo de chuvas, assim como muitos hoje são inconsequentes nas famosas fronteiras agrícolas no centro-oeste, no norte, tá? Isso vai afetar até mesmo a própria produção. Claro que tem muitos empresários responsáveis. E até mesmo para vender seus produtos no mercado europeu, eles vão ter que se guiar por isso. Mas é algo que melhora e garante até o seu lucro, ou pelo menos faz com que o seu lucro, né, tenha uma maior longevidade. Não, mas eu quero faturar tudo agora, professor. Quero nem aí com o futuro. Aí já é uma outra coisa, né? Ah, professor, mas o desmatamento na Amazônia tem a ver com o que é comigo que estou aqui no Nordeste, né? Essa é a perspectiva global que a banca deseja de vocês. Então, aqui eu trouxe uma perspectiva antropológica, sociológica, filosófica, histórica, para você entender essa relação dual, né, complexa do homem com a natureza. O homem que tem desejos insaciáveis, mas que tem necessidades, igual a diferença que eu posso viver sem um desejo. Agora eu preciso suprir minhas necessidades. Galera, isso é algo senso comum aí, né, entre os ambientalistas, entre as ONGs. Precisamos da natureza para garantir a nossa sobrevivência. Agora, precisamos ter uma consciência ambiental de entender que se eu consumir tudo agora, vai comprometer gerações futuras. É o conceito de desenvolvimento sustentável. Beleza? Foi claro? Então, o que vem a ser meio ambiente? Corresponde não só ao meu físico e biológico, tá? Mas também ao meio sociocultural. Lembra, o homem vê o mundo, passa a desenvolver interações, e aí você tem o conceito de sociedade. O que é sociedade, professor? Sociedade é um conjunto de milhares e milhares e milhares de interações. E aí, se você pegar aqui, né? Vamos pegar aqui uma perspectiva, né? Você vê o mundo, mas a partir do momento que você vê o mundo, papai e mamãe estavam lá, né, filho? Não tem papai não, mas ele fez, teve, ela estava ali, né? Então, aqui você tem a família. A família, que é um grupo social classificado como grupo social primário. A família que passa a interagir com a outra família, e a gente define já como instituições, que por sua vez vai interagir com outros grupos. Então, viver em sociedade é você ter essas interações pessoa a pessoa, os contatos primários e secundários, tá? Os contatos primários são aqueles mais afetivos, mais próximos. Os contatos secundários, os contratuais, de repente você nem me conhece, tá aqui assistindo a aula, né? Ah, o YouTube me colocou aqui, né? Pelo algoritmo eu estou assistindo. Então você tem essa interatividade, essas interações, e isso cria o que chamamos de sociedade. Estamos na fase, essa é uma fase complicada para o meio ambiente, que é a chamada sociedade societária ou sociedade capitalista, sociedade marcada pela concorrência, pela competição, sociedade que está vivendo aquela fase do capitalismo financeiro,
o neoliberalismo, a avidez pelo lucro. Uma cultura, professor, a partir do momento que você está nesse mundão, interagindo com outros, criando algum tipo de ferramenta para melhorar a tua sobrevivência, é cultura. E na sociedade capitalista, há uma cultura que prevalece, que é a cultura do consumo. Beleza, eu estou consumindo. E aquele produto que eu estou consumindo, a matéria-prima veio de onde? Da natureza ser aeróbio perfeito. Então, o meio ambiente corresponde não só ao meu físico e biológico, mas também ao meu sociocultural. Então, a gente não pode tratar bem rio. Eu vou proteger o rio, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tá? Então, e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. Esse desenvolvimento que deve preservar esse meio natural, tá? Quando eu falo problemas ambientais, eu encontrei na prova da FGV, nas provas, tá? Que eu peguei muitas provas, nível médio, nível superior, e é comum a banca citar esses problemas ambientais. A gente vai trazer os aspectos globais, ou seja, que afeta todo mundo, e aquele, né, aspecto local, tá bom? Então, os cinco maiores problemas ambientais do mundo. E vamos trazer aqui, refletir sobre as soluções, tá? Poluição do ar. Poluição do ar. Aqui pegando não só os grandes centros urbanos, mas também cidades próximas, quem mora em Alagoas, Pernambuco, o impacto aí, né, da queimada da cana. E quem mora nos grandes centros, você vai ter justamente né, o impacto aí, né, do combustível aí, né, combustível fóssil. Mudanças climáticas é um tema também bem trabalhado em diversos encontros internacionais. A questão do meio ambiente é um outro problema, bem abordado nas provas da FGV. Extinção de espécies, que a gente vai trabalhar fauna, flora, degradação do solo e superpopulação. E por que a superpopulação, professor, compromete o meio ambiente? Porque superpopulação significa que você tem uma população tão elevada e isso, né? A população, para garantir a sua sobrevivência, vai explorar o meio natural. E explora-se o meio natural através de quê, professor? Através do trabalho. Esse trabalho intelectual, esse trabalho físico, tá? Então, aqui, deixa eu colocar, dar um zoom aqui, né? Os principais problemas ambientais de hoje, tá? De hoje. A Terra hoje é afetada por vários problemas ambientais. Então, aqui a gente já pode trazer, olha, o que está no edital, aspectos globais, tá? Quem sofre é a fauna, a flora, o ar, a água, os solos, e entra aqui o nosso bem-estar, tá? Então, poluição do ar é causada pela emissão de gases industriais e pela combustão de carvão. A gasosa, professor, está muito cara a gasosa. Eu acho que nem é, eu vou agora a pé, porque a situação está séria, mas tem muita gente utilizando, tá? Poluição da água, despejo de esgoto, o que o Brasil sofre, o que o Ceará sofre com o sistema, galera, de esgoto, saneamento básico, o nome está dizendo é básico, tá? Lixo, acidentes ambientais, tá? Como derrames de petróleo, que aconteceu, né? Alguns meses aqui no Nordeste, tá? Contaminação dos rios, lagos, mares, oceanos, diminuição da extinção de espécies, provocado pela destruição dos ecossistemas e pela caça ilegal. E aí você diz, professor, essa questão da extinção de espécies, isso vem afetar até mesmo a saúde do homem? Sim. Porque a partir do momento que esses animais estão sendo retirados, tá? Estão sendo expulsos de seu habitat, eles vão se aproximar mais dos seres humanos. E aí você tem vírus, bactérias. Então, eu peguei uma matéria que dizia que, a partir do momento que a destruição da fauna e da flora, principalmente da fauna, né, você tem um comprometimento, tá, das gerações, porque isso pode gerar novas pandemias. É só você pegar o histórico, né,
do SARS-CoV, que você vai perceber essa relação com os animais, né? O morcego, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente vai criar um cenário que compromete esse meio natural, o homem é afetado, tá? Poluição aí dos solos resulta na contaminação de fertilizantes, uso aí de agrotóxicos, desflorestação, falta de água potável e falta, professor, principalmente que mora aí nos grandes centros, né? É impactado, mas também que mora no interior, claro, mas nos grandes centros você tem a situação até muitas vezes mais difícil, né? Porque aí quem está aqui no interior aí pode aproveitar um poço artificial, tal, um rio limpinho, né? Aquecimento aí global, tá? A emissão de gases poluentes cria um efeito de estufa, né, na Terra, levando aí, né, ao aumento da temperatura média de 1 grau. É só aumentar 1 grau, tá de boa, pai. Mas isso compromete aí todo o ecossistema, tá? Então, galera, principais problemas ambientais do mundo hoje: desmatamento de florestas, atinge mais de 60%. Poluição de rios, lagos e outras fontes de água, 47%. Poluição do ar, 37%. Aumento do volume de lixo, camada de ozônio, desperdício da água e energia, poluição dos mares, mudanças no clima, extinção de espécies de animais e plantas, consumo exagerado de sacolas plásticas, poluição produzida por pesticidas e fertilizantes, chuva ácida, desaparecimento de populações tradicionais, e aí entram, né, os indígenas, desertificação, e aí você tem apenas 13% da população brasileira diz estar preocupada com o meio ambiente. Aqui, né, Revista Época trouxe essa matéria. E aí, você agora vai aumentar esse percentual? Entende que não é só fazer a prova da APM Ceará? Quais são os principais problemas ambientais no Brasil? Queimadas, Pantanal, Amazônia, desmatamentos, tá? Assoreamentos de rios, mas também destacar que as queimadas, pessoal, em regiões aqui no Nordeste, né? A produção canavieira, né? Você tem aí, né, aquela famosa queimada depois da extração, poluição aí da água, poluição do solo, poluição atmosférica. E é claro, né, políticas públicas são fundamentais para resolver ou amenizar esses problemas a médio e longo prazo. A educação ambiental também, né, ser inserida nas escolas, isso também é importante. Tá gostando dessa aula? Galera, está compreendendo? É um assunto que volta aos lados dos problemas ambientais. Esse daqui, Dani, é um assunto, galera, que eu digo, tendo concentração, responsabilidade com o edital, que muitas vezes você seleciona, eu vou estudar aqui, aqui, o resto eu levo de boa, não é assim, tá? A banca é casca grossa. Eu encontrei questões técnicas específicas, tá? Certo? Galera, então vamos lá. Locais de prova, sim, galera, não esqueça aí, viu? O boleto já está disponível, não é isso? Eu até vou fazer aqui uma simulação neste sábado de inscrição da PM Ceará, viu? Aí eu tiro dúvida em relação a vocês. Pois sou de interior de Alagoas e não sei se devo reservar quarto. Galera, conforme o edital, Rafael, a prova vai ser realizada ali, né? Fortaleza, região metropolitana. Caso tenha algum problema, vai ficar por ali mesmo. Não é o Sebrasp que colocou aí, galera, né, em outros estados, viu? Então vamos lá. Olha só o que a banca pede bastante. Tipos de impactos ambientais. O impacto local, o impacto regional, o impacto estratégico. O impacto local, né, quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações, tá? Então, de repente, tem um lago, tá? Deixa eu colocar aqui um município, né? O pessoal aqui estava em Jardim. Tem alguém aqui de Jardim, não é isso? Lá do Cariri? Né? Cadê o pessoal do Jardim? Eu vi aqui, né? Alguém lá do Jardim, ali do nosso amado Cariri.
Então, ali, né? Jardim, perto ali, né? De Porteiras, Barbalha, Jati. Então, de repente tem um lago que tem um problema, de repente o prefeito, né? A secretaria, o prefeito nem escolheu o secretário do meio ambiente, e aí vai ser um problema que vai afetar unicamente aquele município. Só que, de repente, se for um rio, e aquele rio aí cruzar aí o Cariri e tal, aí você tem já um impacto regional, quando o efeito se propaga por uma área além de suas imediações locais. O impacto estratégico, né, quando é afetado um componente ou recurso ambiental de importância coletiva ou nacional, né? No caso aí, por exemplo, quando a gente fala da bacia do São Francisco, tá? Então, é um problema. Conceitos de impacto ambiental, a banca colocou muitas questões, eu peguei aqui na Maglitz, né, 90. Qualquer alteração favorável ou desfavorável, se ligar nisso. Porque o impacto ambiental, tipo a transposição do Rio São Francisco. Você tem aqui o quê? Um impacto ambiental, tá? Trazendo malefícios ou benefícios, tá? Dependendo aí do cenário. Foi um tema bem polêmico. No meio ambiente ou em algum de seus componentes, né? Por uma determinada ação ou atividade. ONGs, só para fechar essa primeira parte, para responder questões, abraço aí. Alô, Raizinho, né? Raizinho show! É cantor, né, Raizinho? E aí, abraço para Pombos, tá? Aqui, Ricardo, isso, 80 quilômetros de Jardim para Salgueiro. Olha só que bacana. Vamos chegar por aí, viu? Abraço aí para Monteiro também. Como a prova irá cobrar esse assunto? Estamos trazendo essa perspectiva, Carlos, em abordar o conceito de impacto ambiental, a situação também, né, desses aspectos globais, locais, destacando algumas ONGs, a SOS Mata Atlântica, porque a herança portuguesa é uma herança, né, tida aí, né, como maldita, porque aí deixou em torno de 7%, 6% da Mata Atlântica, e isso, claro, né, pós-independência continua também a exploração. Destacar aqui também o Greenpeace, a WWF, aqui do Brasil, tá? Temos também a ECOA, então, várias ONGs que a gente vai detalhar mais lá na plataforma. Vamos agora... Eita, já tá com gabarito, é? O quê, rapaz? Deixa eu tirar, calma. Baixa aí o seu material, galera, tá na descrição. Por que apareceu? Só as primeiras, né? Deixa eu tirar aqui, pai. Não pode não. Inclusive, né, galera, até peço aí perdão se saiu, né, com a numeração e não com a letra, tá? É letra. Então aí a gente já vai consertar aqui também. Eu acho que na hora da formatação, galera, teve aqui um probleminha e a gente, o Word aqui, né, deu a louca e em vez de colocar a alternativa, né, A, B, C, você tem aqui colocando 1, 2, 3, tá? Então, veja se o seu material está assim. Foi na hora que salvou, né, converteu para o PDF, deu aqui esse probleminha. Mas aí são alternativas, tá? Até deixa eu ver aqui, deixa eu checar se o de vocês também ficou com esse problema, tá? Peço aí até perdão, galera. Deixa eu ver aqui, né? Atualidades. Aí qualquer coisa eu corrijo no final, viu? Eu corrijo depois. Deixa eu ver aqui. Não, de vocês está ok. De vocês está ok. É só o meu mesmo que teve esse problema. Acho que foi na hora que veio para o aplicativo aqui da transmissão, tá? Então, vamos responder já a primeira questão e eu vou corrigindo, tá? As próximas alternativas, tá? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar na tela novamente. Ok, vamos lá para a primeira. Já tirei o gabarito, já ajustei aqui direitinho. Então, agora, 1, 2, 3 na tela. Pronto, vamos lá. A respeito, olha, banca FGV, viu? Questão FGV.
Deixa eu colocar minha canetinha mágica de volta, pai. Olha, então, banca FGV a respeito de impactos ambientais. A gente tratou agora dos conceitos de impactos ambientais. A definição de qualquer alteração, tá? Qualquer alteração. E aí vai ser aquela alteração favorável ou desfavorável. Tá? Então, aí você já sabe o conceito de impacto. Qualquer alteração favorável ou desfavorável no meio ambiente ou em algum de seus componentes. Então, os impactos, olha aquilo que eu disse a vocês, como a banca trabalha tal questão, tá? Como a banca vai trabalhar tal questão. Então, se liga aí. Né? Primeira assertiva. Impactos ambientais estão vinculados, olha aqui o somente perigoso, somente aos aspectos de energia e de materiais que causam alteração no meio ambiente, só energia. A gente trouxe aqui, né, uma série de problemas ambientais envolvendo não só a questão da energia, né? A gente falou a questão aí do solo, falou a questão do ar, tá? Então aí você tem esse um aqui está errado. A banca gosta de trabalhar 3 assertivas. Se a banca está pedindo aqui o correto, aí você sabe que um está errado. Então, já elimina a letra A, elimina a letra D, tá? Então, aqui A e D. A degradação ambiental decorre de alterações do ambiente, dificultando atendimento das necessidades humanas e de outras espécies. Vamos lá. Quando eu falo degradação ambiental, é comprometer aquilo que o indivíduo precisa para garantir o quê? Garantir a sua sobrevivência, pai. Então, aqui, olha, e isso vai dificultar, claro, né? Veja que o item colocou, olha o conceito de necessidades. Necessidades. Eu preciso suprir a questão de sobrevivência, desejos. Eu consigo viver sem realizar aqueles desejos, tá? Esse item aqui essa assertiva está correta. Se a 12 está correta, não pode mais ser a C. Beleza? Ou B ou E. Ou B ou E. A recuperação ambiental. Então, lá em Jardim, nosso jovem aqui, né? Ele interferiu no meio, tá? Ele foi ali, né? Cortou umas 10 árvores, tá? Vegetação tipicamente, né? Pequeno porte. E aí, olha, o que ele pode fazer para recuperar? Pegar uma árvore lá, né? Um tipo de vegetação, tipicamente do sertão, e colocar do mesmo jeito, ou plantar novas mudas e esperar o seu crescimento. Por quê? Por que eu estou colocando isso? A recuperação ambiental é a ação humana, sim, que visa restituir a mesma vegetação, não necessariamente. Porque eu posso realizar a recuperação daquela vegetação sem utilizar a mesma. Posso colocar um outro tipo, tá? Se de repente aquele solo permite. Ao ambiente, quando não há possibilidade de recuperação natural. Galera, aí tem um problema. Se não há possibilidade de recuperação natural, eu vou precisar entender, tá? Que aí eu não vou colocar a mesma vegetação, mas eu posso, tá? Eu posso criar uma alternativa, destruir aqui, né? Derrubei 3, mas eu posso criar uma alternativa para diminuir esse impacto ambiental. Então, a recuperação ambiental não necessariamente é você restituir da mesma forma que encontrou aquela vegetação. Olha o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Então, eu vou ali, né? Os madeireiros legais vão derrubar aquelas árvores, a questão de celulose, papel, e eles têm o compromisso de renovar. Vão plantar mais 100 árvores, mas não são da mesma, muitas vezes não são da mesma espécie, ou do mesmo tamanho, né? Não. Então, aí você tem esse conceito de recuperação ambiental. O 3 está
incompleto, está incorreto, só fica a letra B de bola. Perceba que se você não tiver calma, tiver tranquilidade, você perde uma questão que o teu concorrente vai acertar. E se o teu concorrente desprezar, aí olha com ele. Você não vai fazer isso. São 10 questões, atualidades, / história do Ceará. Eu acredito que a banca coloque 5 de atualidades, 5 de história do Ceará. Só que pode, né, sobrepujar. Pode sobrepujar, né, atualidades. De repente vem 6, Ceará, a história do Ceará vem 4, ou ao contrário. Daí a gente tem que estudar com intensidade. Os impactos ambientais, aquela alteração, tá? Pode ocorrer positiva ou negativa, podem ser classificadas em locais. Olha que eu disse a vocês como a banca trabalha. Questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Regionais e globais, tipo o aquecimento. Eu não estou dizendo aquecimento global. Assinala a opção, o desmatamento, professor. Ele é um problema regional, mas com efeitos globais, né? Assinala a opção que apresenta um exemplo de impacto ambiental global. E aí o que pode acontecer? A banca pode cobrar de vocês um exemplo de impacto regional, no caso, né, no Ceará, pode ser por aí, tá? Então, aumento do buraco da camada de ozônio. Aqui, amiga, é um problema mundial. Esse daqui. Assoreamento do rio, agravamento das cheias. Aí é um problema local ou regional. Veja, falei agora do Cariri, né? Ali, o sul cearense. Talvez não tenha problemas de enchentes, como tem Recife, tá? Então, é um problema local. Claro que entender a quantidade, né, as precipitações pluviométricas vai gerar uma reflexão global. Mas aquela enchente em si, gravada aí pelo rio, o próprio assoreamento é local ou regional. Assim como as ilhas de calor, tá? Nos grandes centros. Exposição ao ruído causado por um equipamento no interior de fábrica é local, que é local. Só se a fábrica fizer muito ruído, né, para atingir aí, né, toda uma localidade, mas é local. Chuva ácida, tá? Chuva ácida. Também pode classificar como local ou regional. Então, você tem a letra A. Os impactos ambientais podem ser classificados em positivos ou negativos. Eu usei aquele conceito. Lembra que eu usei o conceito? Quando eu tratei de impactos ambientais favorável ou desfavorável. A banca vai e coloca o quê? Impactos positivos ou negativos. O Rio São Francisco, a transposição, trouxe impactos positivos, mas também negativos. E aí a gente não vai entrar aqui em detalhe, porque vai a questão da politização, né? Mas aí você tem ali, né, segundo especialistas, o comprometimento aí de uma fauna, de uma flora, mas também vai beneficiar a população que carece de água. Diretos ou indiretos, temporários, permanente ou cíclicos. Curto, médio ou longo prazo, cumulativo ou cinegético. Na aula da plataforma eu vou elencar tudo isso, vou trazer detalhes, tá bom? O impacto sobre os corpos d'água causados de forma difusa pela monocultura, com o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, é classificado como o quê? Como algo cíclico. Por que algo cíclico? Porque, olha, quando falou monocultura, tá lá, por exemplo, a cana. Então, eu plantei a cana, usei fertilizante e tal, aí vou fazer a colheita e vai repetir. Então, você tem algo cíclico, ok? Seria, professor, um impacto negativo com o uso de fertilizantes? Sim. Compromete o solo e a saúde também do ser humano, tá? Então, aí vamos para a questão 4. Atividade turística. Tradicionalmente, tem imagem positiva, mas se aquele turista chegar lá na praia, tá? Jogar ali, né, aquele plástico, aí você já sabe que é um impacto, né? Um impacto negativo.
Mas, no geral, a gente fala setor de serviços, tá? Circulação de riquezas, tal. Porém, o efeito de qualquer atividade sem controle, olha, atividade sem controle, pode levar a perdas irreversíveis, principalmente no ambiente natural. Nesse sentido, o planejamento de atividades de empreendimentos turísticos locais pode ser o melhor estruturado se lançar a mão de quê? Daí, pessoal, a importância das reservas ambientais, né? Unidades de conservações. Então, você tem aqui, olha, o item 4, o turismo, deve-se olhar os efeitos, os impactos ambientais. Letra A. Pesquisas secundárias, não. Fatores críticos, não. Acordos bilaterais, não. Políticas de mitigação do turismo. Mitigação, diminuir, não. Vai aumentar o turismo. Agora, de maneira sustentável. Tá? Questão 5. Aí entra a parte legal, que na aula da plataforma também eu vou detalhar, né? Eu vou trabalhar aí essa parte jurídica com vocês. A Constituição de 1988 assegura que todos têm direito ao meio ambiente. Olha, é um direito constitucional, ecologicamente equilibrado. Olha o conceito aqui de desenvolvimento sustentável, bem de uso comum, né, do povo, como a água, né? E essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público. Olha a responsabilidade. Professor, isso está no edital, professor? Galera, o edital, atualidades, meio ambiente, sociedade, problemas, políticas públicas. Políticas públicas, aí entra justamente o poder público. E, claro, né, a sociedade engajada. E a coletividade deve o dever, né, de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. É o conceito que eu falei, né? Desenvolvimento sustentável. Eu vou explorar, mas eu vou pensar que tem Pedro, né? Que tem um filho de Pedro, tem meu neto, que vai precisar desse mundão. Incumbe, responsabilidade, cabe ao poder público. E aí, já que a gente está com o tempo muito, mas muito estourado, cabe ao poder público exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, um estudo prévio do impacto ambiental, o que se dará publicidade, que é justamente os princípios da administração pública. Questão 5, letra C de casa, tá? E aí, pessoal, quando eu falo desenvolvimento sustentável, não é que eu vou preservar só o meio ambiente e esquecer dos seres humanos. Nós temos necessidades e precisamos suprir essas necessidades. Agora, de maneira equilibrada. É possível faturar tendo essa perspectiva? Sim. É possível você lucrar. O agronegócio está aí e é uma prova disso. Agora, se eu destruir tudo de uma vez, você vai ter esse lucro cortado e, ao mesmo tempo, a tua qualidade de vida também vai ser afetada. Então, você tem esses eixos, tá, do desenvolvimento sustentável. O aspecto social, ambiental e econômico, tá? E aí você tem responsabilidade da União, tá? Quando eu falo aqui sistemas de meio ambiente, destacar responsabilidade da União, né, com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Eu já vi a FGV trabalhar muitas vezes, tá? A responsabilidade da CONAMA, trazendo aí as ações, e a gente vai tratar isso em outro momento. O Estado, né, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, tá? O órgão gestor, destacar também o Fundo Estadual do Meio Ambiente. E aí a União, tá? Matéria de interesse geral, estados, matéria de interesse regional, aquele impacto regional, os municípios, aqueles impactos locais, tá? Esse modelo tripartite, esse federalismo que também vai gerar incumbências tripartidas, tá? Questão 6. Área de uso sustentável. Eu uso agora e vou garantir para gerações futuras. Uso equilibrado, responsável. Então, a área de uso sustentável, em geral extensa, né, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar
a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. O texto acima refere-se a que conceito, pessoal, que eu tratei com vocês. A gente vai trazer aqui um local que é preservado. Então, é uma floresta nacional não, reserva de fauna não, reserva extrativista não, porque estou falando da preservação, é uma área de proteção ambiental, tá? Que naquela área de proteção ambiental vai permitir o uso sustentável. Agora, justamente, né, com esse controle, com este equilíbrio. Logo, questão 6, letra A. Vamos para a questão 7, porque vem aí ética. É um dos poluentes do ar mais perigosos. Acontece a partir da impureza dos combustíveis fósseis, que eu citei agora há pouco, né? Proveniente principalmente de atividades como queima de diesel, né, nos veículos pesados, carvão e petróleo, em usinas de energia ou de fundição de cobre. Representa muitos riscos à saúde respiratória, pois pode provocar irritação e aumento na produção de muco, desconforto na respiração e agravamento de problemas cardiovasculares e respiratórios. O conceito, galera, se refere-se ao quê? Ao famoso dióxido de carbono. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade e da vida humana. Então, veja que o meio ambiente também mexe com a questão da dignidade. Então, em relação a isso, tá? Atendidos aos seguintes princípios, dentre outros, racionalização do uso do solo, do uso do subsolo, da água e do ar, correto. Proteção dos ecossistemas com preservação de áreas representativas, tá? Então, você tem aqui também correto. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental, correto. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais e previsão de penalidades aos crimes de ordem ambiental. No caso, já tem uma lei, né, que traz toda essa definição. Então, não seria, nesse momento, tá, classificado aqui com princípios, tá? Então, errado. Incentivos ao estudo e à pesquisa. E tecnologias orientadas. Ok. Então, aqui, olha, letra A. Para encerrar essa parte, o desenvolvimento social, cultural e político se dá continuidade aumentando a degradação do meio ambiente. Olha, o desenvolvimento social, cultural e político se dá continuamente aumentando a degradação do meio ambiente. A poluição das águas, por exemplo, ocorre pela falta do cuidado e atenção da sociedade brasileira, que somente após deparar-se com esse fenômeno toma os cuidados devidos. Galera, aqui é um problema que a gente encontra. Eu morava até num lugar, meu amigo, que aquele mau cheiro atingia todo o bairro, tá? Eu estou falando da eutrofização. Ó, professor, mas o que vem a ser essa Galera, eu já encontrei, é sério, eu encontrei muitas questões, tá? Da banca, mas gosto de trabalhar essa parte. A gente pode definir, então, essa eutrofização, como esse processo de poluição aí, né, de corpos d'água, né, rios, lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, tá? O rio Capibaribe, que passa aqui no meu município, eu estou no Médio Capibaribe, aqui em Pernambuco, no agreste setentrional de Pernambuco, então você tem aquela água esverdeada, em alguns momentos você tem aquela água amarelada. Então, a eutrofização é esse processo de poluição, tá, dos corpos da água, né, como rios e lagos, que acabam adquirindo a coloração turva, ficando aí com níveis baixíssimos de oxigênio e aí impossibilitando, tá, a vida naquele local. Aí, no caso, havia uma diversidade aqui de peixes, né, nessa parte do rio Capibaribe. Mas por esse processo de eutrofização, a gente não tem mais, tá? Então, isso provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais e tem um altíssimo impacto para ecossistema aquáticos, tá? Então, você tem essa
eutrofização, esse processo de poluição, tá? Então, aqui esse processo de poluição, a água fica turva. No caso aí você tem, por exemplo, tá, esverdeada, amarelada, comprometendo ali a vida marinha. Ou a fluvial, né? Em relação à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, um resumão, tudo aquilo que eu falei para vocês, para você sacar a pegada da banca FGV, tá? Aqui está pedindo a incorreta. A Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente de Desenvolvimento, a Rio 92, reconheceu que o desafio fundamental para a construção de uma sociedade sustentável é a educação. Eu falei sobre isso, tá? Educação. Aqui está pedindo incorreto. Se liga que a FGV gosta de colocar isso, tá? Incorreto. Então, para não perder. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu durante a comissão de Brundtland, né? Década de 80. Considera-se que uma sociedade sustentável só poderá ser conquistada a partir da implantação da educação ambiental nos currículos escolares. É fundamental a implantação, porque tem que educar essas gerações, né? Para preservar justamente essas riquezas minerais, vegetais, esses recursos que são finitos, muitas vezes não renováveis. Da Conferência de Rio, mais 20, tá? Em 2012, mais 20, né? 20 anos depois da Rio 92, resultou do documento Futuro que Queremos, reconhecendo que o acesso à educação de qualidade era uma condição essencial, né, para o desenvolvimento sustentável. Estamos aguardando isso. A primeira experiência de educação ambiental nas escolas brasileiras deu-se a partir do programa Mais Educação. Não, já tem essas experiências, tá, que remonta aí o século XX. Beleza? Então, o item, a questão errada aqui é a questão 10. E assim encerramos, pessoal. Assim encerramos Comando da Madrugada. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula aí de atualidades. A aula vai ficar salva, viu, Paulo? A aula vai ficar salva, como sempre. Então, a 10 ficou a letra E. Isso, Lucas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa pegada, né, quando eu trabalho com vocês, meio ambiente, né, atualidades de maneira objetiva e focada na banca, tá? É ter essa perspectiva focada na banca, que é importante. Vamos agora para ética, na parte de noções de administração / ética no serviço público, que também a gente não pode errar nenhuma questão que aparecer sobre ética. Vamos conosco no Comando da Madrugada. Não me deixa só, viu? Vamos invadir essa madrugada estudando.